Shabbat Shalom. Poder sentar. Parashat Tetzaveh. Êxodo, capítulo 27, versículo 20 ao 30, verso 10. Nós temos aqui um resumo. São 5.430 palavras, letras. Coisa interessante, né? Se fosse em português, não dava para fazer isso. Quem é capaz de dizer para mim quantas letras tem na Parashá de hoje? Em português? Não dá, né? Porque cada Bíblia é cada versão diferente, né? Mas aqui nós estamos falando do texto original, né? Do texto original. São, em hebraico, 5.430 letras. Parashá Tetzaveh. E tu ordenarás. Né? Temos 1.412 palavras. 1.412 palavras em hebraico. Né? Temos 101 versículos. E 179 linhas do rolo da Torá. Então, graças a Deus, né? A gente pode falar isso porque o texto está em hebraico, né? Então as linhas, todas as Torot, todos os textos da Torá estão escritos iguaizinhos, todas as Torot do mundo inteiro, por isso é possível isso aqui, né? 179 linhas no rolo da Torá. Bom, vamos ver aqui então no capítulo 27, versículo 20, começa falando do azeite da Torá, o azeite puro, que era utilizado para o candeeiro, para fazer as lâmpadas arder continuamente. Interessante, eu estava lendo aqui na hora o texto hebraico e eu vi menção. Vocês sabem como é que chama essa lâmpada aqui? Como é que chama? A Nilza sabe. Como é que chama, Nilza? Quem é que sabe aqui dos varões aqui? Se não sabe, eu vou passar para as mulheres, né? Viés não vale. Viés não vale. Não sabem? Os homens não sabem. Muito bem. As mulheres sabem? Também não? Então eu vou abrir para os internautas, hein? Ó. Fale. Não. Candelabro é esse aqui, né? É sal, né? Essa lâmpada aqui que eu estou falando, fica acesa aqui. Ela tem um símbolo, né? E a Torá está falando nela, o texto. Vamos ver aí o capítulo. Vamos ver no começo aqui. Vamos ver aqui. Lâmpada contínua. Aqui na Torá está escrito, para acender a lâmpada contínua. Como é que é o nome dessa lâmpada? Sim, mas em hebraico. Que essa lâmpada aqui simboliza ela. Como é que chama? Ner. Vamos lá. Cadê o texto? Acho que é mais fácil achar aqui. Ner, o quê? Tamid. Ner Tamid. É o nome dessa lâmpada aqui. Sabia? Ner, N-E-R, é transliterado, né? N-E-R,
T-A-M-I-Y-D. Tamid. T-A-M-I-Y-D. Tamid. Nel Tamid. Tá? É o nome dessa lâmpada. Nel Tamid. Então, quando vocês... Agora vocês já sabem como é que é o nome dessa lâmpada. Não, claro, era a lâmpada lá de dentro, era acesa com azeite. Isso aqui é simbólica, né? Isso aqui é o símbolo dela, tá? A Nel Tamid era acesa lá com o azeite, né? E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a iluminação, para acender a lâmpada contínua. Tá? A gente conseguiu colocar essa lâmpada aqui faz algum tempo. Não faz muito tempo, mas ainda falta uma coisa aqui que tem que ser colocada aqui. Vocês sabem o que falta aqui? Aqui falta uma coisa. Ainda falta. Sabem o que falta aqui? Não, é Nel Tamid. Está traduzida por candeeiro na Bíblia em português. Mas na... Ah, bom, não. Desculpe. Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Agora, para acender a lâmpada contínua, é isso que ela é chamada. Para a iluminação. É que a gente pega uma versão em português da hebraico e pega em português da João Ferreira, aí vai dar diferença. Né? Nel Tamid, essa lâmpada aí. Não está traduzido por candeeiro. Acho que aí tá havendo um equívoco aí. Não está traduzido por candeeiro. Olha. E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a iluminação, para acender a lâmpada contínua. O nome, essa tradução Nel Tamid é essa lâmpada aqui. Aqui não tem nada a ver com candeeiro. Para o candeeiro, para fazer acender ou arder as lâmpadas contínuas, né? Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde, mas aí tem que ler na Bíblia hebraica mesmo. Na tenda da reunião, o Ohel Moed, fora da divisória que está sob o testemunho. A conservará em ordem Arão e seus filhos desde a tarde até amanhã, diante do Eterno. Estatuto perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel. Aí nós temos aqui a vestimenta dos sacerdotes, né? Que vai estar falando ainda dos componentes, praticamente toda essa paraxá. Eu vou ler alguma coisa que eu acho que é mais relevante, não adianta eu ficar discutindo itens, componentes do Mishkan. Eu vou procurar coisas que... Né? O capítulo 28, verso
verso 39, falando aí das roupas do sacerdote, fala, o 40 fala: e aos filhos de Arão farás túnicas, e lhes farás cintos e mitras, para a glória e para a formosura. E farás vestir a eles, a Arão, teu irmão, e a seus filhos com ele. E os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, e me servirão. A sexta, aliás, vai falar do sacrifício contínuo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. A sexta, aliás, capítulo 29, versículo 38. E isto é o que farás sobre o altar: cordeiros de 1 ano de idade, 2 por dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás pela tarde. E 1/10 de efá de flor de farinha de trigo amassado, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido para a libação, será a 4ª parte de 1 hin de vinho para o primeiro cordeiro. E o segundo cordeiro oferecerás pela tarde, como a oblação da manhã, como a libação a farás, para ser aceito com agrado, a oferta queimada para o eterno. A oferta de elevação contínua será por vossas gerações. Oferta de elevação será por vossas gerações, a entrada da tenda da reunião diante do Eterno, onde me encontrarei convosco para falardes. Então veja bem, gente, vamos falar um pouco desse sacrifício contínuo, que era um sacrifício da manhã e da tarde, né? O que representa esse sacrifício contínuo? Então, nós entendemos que os pecados cometidos pelo povo era cometido o tempo todo, né? Então você tinha um sacrifício pela manhã, diário, contínuo, porque era diário, né? Um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Para quê? Para trazer o perdão dos pecados do povo, tá certo? Dentro da nova aliança, nós vamos ver lá o que João fala, João e Yohanan, o batizador, o que ele fala. Vamos no Evangelho de João. Quando João vê Yeshua, o que João fala? Quando ele vê Yeshua, que Yeshua vem chegando a ele. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar aqui. No capítulo 1 de João, 29.
No dia seguinte, viu João a Yeshua que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que representa Yeshua? O que Yeshua representa? Ou o que os cordeiros representavam? Representavam a Yeshua. Então, lá no princípio da criação, quando o homem pecou, o que aconteceu? Quando o homem pecou? Foi morto, acreditamos que foi morto um cordeiro, e foi feito vestes para vestir os nossos pais lá no Éden. Aquele cordeiro, aquele animal morto, já foi morto para a remissão de pecados. Agora, como é que tinha que ser esse animal que era morto? Ele podia ser um animal qualquer? Um cordeiro qualquer? Como é que ele tinha que ser? Um cordeiro sem defeito. Na verdade, nós vamos ler agora um pouquinho mais à frente em Hebreus. Hebreus traz bastante luz sobre essa questão do sacrifício. Vamos ver no capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Vamos ver. Vamos ler do versículo 11 em diante, capítulo 9, versículo 11. Vai nos dizer o seguinte: Mas vindo Mashiach, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta geração, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu vou pular um pouquinho mais à frente, depois a gente volta aqui. Quer ver? Vamos ler o verso 22. Vamos ler o 22. Dá para colocar o 22 para nós? Já está, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase todas as coisas. Por exemplo, você sabe que tem, por exemplo, a mikvê é uma purificação. E não é feito com sangue, é feito com água. Não é uma purificação de pecado. É uma purificação de um estado de impureza para um estado de pureza. É feito na mikvê. Então, quase todas as coisas, segundo a lei, volta o versículo para nós lá. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso aí, gente, é muito importante. A gente estava conversando uns dias atrás sobre a questão das orações do Sidur. Por que tem tantas orações no Sidur? Quero deixar bem claro, nós não somos contra o Sidur. Nós usamos o Sidur, somos a favor do Sidur, precisamos do Sidur, é a nossa referência, a nossa forma de orar, de rezar, é pelo Sidur. Mas nem todas as orações do Sidur nós fazemos. Porque uma grande parte das orações do Sidur visam trazer o perdão de pecados. E não trazem. Nenhuma oração traz perdão de pecados. Nenhuma. O que traz o perdão de pecados é o sangue.
Sangue é a vida. Então, quando o cordeiro é morto, o que ele dá quando ele é morto? A vida dele. Ele dá a vida dele em pagamento do quê? Do pecado. Então, o que o pecado cobra da gente? Quando a gente peca, o que a gente tem que pagar pelo pecado? Com o que a gente paga o pecado? Com a vida. Então, eu pequei, para ser pago aquele meu pecado, eu deveria ser morto. Pecou? Morte. Sangue, derramamento de sangue. Então, o cordeiro, ele entra como meu substituto, ele entra no meu lugar. E o cordeiro é o quê? É inocente. O cordeiro é puro, não tem culpa nenhuma. Então, quando a pessoa colocava as mãos sobre o cordeiro, transferindo para o cordeiro os seus pecados, ele deveria pensar o quê? Era eu que tinha que estar morrendo, mas você vai morrer no meu lugar. Então o animal morre no lugar dele. Então a pessoa deveria ter um arrependimento, que afinal de contas está morrendo um ser por minha causa, ele está morrendo para que eu não morra. Aliás, tem coisa que eu às vezes fico analisando. Por exemplo, nós comemos carne kosher, não é? Então, quando nós compramos uma carne kosher, e nós comemos porque sentimos necessidade, temos que comer carne, alguém morreu, um animal morreu. Teve um preço aquilo ali. Aquela minha satisfação de comer carne, teve um preço, um animal morreu. Então, será que eu posso, por exemplo, vamos supor, eu compro lá 1 quilo de carne, cozinho 1 quilo de carne, comi meio quilo, sobrou meio quilo, aí eu jogo fora, né? Eu fiz carne demais, eu joguei fora. A carne aqui, eu comi ontem, comi hoje, mas agora isso aqui não dá mais para comer, eu vou jogar fora. Tá certo? Não, por quê? Porque aquilo ali custou uma vida. Então, se você não deve desperdiçar alimento, principalmente carne, porque custou uma vida. E quando é feito o abate do animal, que é feito o abate do animal mediante ali uma oração, tudo. Por que é feito tudo isso, todo esse cerimonial para abater o animal? Porque você está tirando uma vida para satisfazer você. Então, é diferente daí dos abates que é feito aí fora. Aí fora eles abatem animal de qualquer maneira, com maldade, com choque, com tortura, porque eles não valorizam a vida do animal. Agora, a gente tem que valorizar a vida do animal que está sendo abatido para que eu me alimente dele. Então, eu não posso jogar carne fora, desperdiçar a carne do animal. Eu estou matando o animal em vão. Isso eu estou falando com respeito à carne, mas com respeito ao sacrifício do animal pelos pecados, a pessoa deveria sentir também. Esse animal está morrendo por causa dos meus pecados. Eu deveria sentir isso aí. E aí nós vamos entender então o sacrifício de Yeshua. Então, quando o homem pecou, ele foi levado, ele foi tentado pelo diabo, né? Foi enganado pelo diabo e pecou. Então vamos dizer assim, o diabo, Hassatã, ele derrotou quem? O homem, certo? Hassatã derrotou o homem. Quem deveria derrotar Hassatã? Você veja bem, se o diabo derrotou um homem, e aí lá desde o princípio de Gênesis está escrito, e da semente da mulher, que o diabo enganou, nascerá alguém que pisará a cabeça da serpente. Fazendo uma referência a Yeshua, ao sacrifício de Yeshua. Então deveria nascer um homem para destruir
os planos do diabo. E nasceu Yeshua. Então, o homem, quando pecou, o homem era puro. Ele pecou. Então, deveria ser um homem puro também para derrotar o diabo. E aí veio a figura de Yeshua. Agora, todos esses sacrifícios de animais que eram feitos desde o sacrifício lá do Éden, do animal que foi morto para vestir nossos pais. O sacrifício oferecido por Abel também, para Deus. Todos esses sacrifícios derramavam sangue inocente. Mas o sangue dos animais, agora que nós vamos continuar a leitura, então, para expiar o pecado, para trazer o perdão de pecados, era necessário sangue, uma vida. Mas veja o que o escritor de Hebreus nos esclarece. Deixa eu ver aqui. Verso 12, 9 e 12 de Hebreus. O 11 fala de Machia, vindo Machia, o sumo sacerdote, e o 12 fala, vamos ler o 11 primeiro. Mas indo Machia, o sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não deste feito por mãos, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por que sangue? Pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma... Isso é uma outra coisa. Yeshua, ele ofereceu o seu próprio sangue. Agora, o texto aqui, vamos analisar aqui, vamos repetir o 12 e vamos prestar atenção, isso é importante. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez aonde? Então, aqui está falando santuário, não sei se ali fala santo lugar, mas aqui tem um erro. Aqui tem um erro, porque quando você fala em santuário, santuário é todo o templo. O santuário estava dividido em duas partes. O santo lugar, que era a primeira parte, aí tinha um véu na entrada do santuário, na entrada principal tinha um véu, e ali dentro estava então o santo lugar. E depois tinha um outro compartimento atrás daquele, que ali também tinha um véu, que estava o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, no santo lugar, no primeiro compartimento, aí você vai encontrar aqui no capítulo 9 mesmo, quer ver, ó? Vamos ver aqui o verso 6. Verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda, no primeiro tabernáculo, não sei que versão é essa, Almeida atualizada. Na primeira tenda, ou no primeiro compartimento, no lugar chamado o quê? Santo. Santo lugar, tá? Entram continuamente quem? Os sacerdotes, celebrando os serviço sagrado. Então, naquela primeira parte do tabernáculo, os sacerdotes que trabalhavam ali entravam diariamente, continuamente ali. Agora vamos ver o outro versículo, o 7. Vamos ler o 7 agora. Mas, na segunda parte, quem entrava? Só o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Quando era que ele entrava? Quando?
Eu não vi as mulheres responder. Quando é? Hã? No Yom Kippur. Tá? Na segunda parte, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não sem o sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Então, antes do sumo sacerdote entrar no Yom Kippur, no Santo dos Santos, antes do sumo sacerdote entrar lá, o que ele fazia? O que ele fazia? Que sacrifício? Por ele mesmo. Ele não podia entrar lá sem um sacrifício. Ele fazia um sacrifício por ele mesmo, aí ele entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal, do bode morto lá anteriormente. No Yom Kippur, morria 2 bodes. O primeiro bode, ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça daquele bode, aquele bode era abatido e ele entrava com o sangue daquele bode lá dentro do Santo dos Santos, mas antes dele entrar lá, ele fazia o sacrifício por ele, tá? Uma vez por ano. Então aqui está dizendo, cadê o versículo? 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que o caminho... Coloca aí. Olha, aí que eu falo para vocês que confunde a cabeça das pessoas, tá? Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho da onde? Está errado. Não é do santuário. É do Santo dos Santos. O santuário era todo o prédio. Eu não tenho aí um desenho do santuário, precisava ter aí uma foto do santuário, não sei se consegue aí. Eu até tenho no meu celular, mas aqui eu não tenho. Aonde tem uma foto do santuário? É lá em Campinas, né? Na parede lá da sala da Brit Milá tem uma foto do templo lá. Se tiver, nós vamos colocar, vamos ver se a gente... É. Não, na Bíblia judaica, mas essa aqui não é a judaica, né? O Novo Testamento não é a Bíblia judaica. Vamos ver se nós temos uma outra versão do Novo Testamento. Vamos ver se a gente consegue uma outra versão. Vocês têm uma outra versão aí? Alguém tem? É? King James? A Bíblia judaica não tem Hebreus. Ah, essa é a Bíblia, não é a judaica. Como é que está escrito aí? Lê o nome dela aí. De quem é essa Bíblia? É sua, né? Não, mas não é sua. De quem é essa versão? Ó, 9:7 diz assim, ó. 9:7. Olha aqui, verdade, o Eliezer, parabéns aí para o Eliezer, acertou. Essa versão aqui é a King James atualizada. Diz aqui no 7, ó. No entanto, na segunda parte da tenda, você não tem essa versão aí, ô Jacob? É? Ah, tá. É? Agora, né? Aquela hora não estava. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava onde? Gente, preste atenção. Santuário é todo o tabernáculo, com as duas partes, o santo e o santo dos santos. Então confunde a cabeça das pessoas. Por isso que tem que estudar. Não é no santuário que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. É no Santo dos Santos. No santuário ele entrava todo dia, ali dentro da primeira parte. Mas no Santo dos Santos,
que estava além, que era a segunda parte, ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur, para fazer a purificação do santuário, tá? A purificação anual do santuário. Os pecados eram espiados ali todos os dias, amanhã à tarde, havia outros sacrifícios, eram espiados, mas quando chegava uma vez no ano, no Yom Kippur, era feita a purificação total do santuário, com o sumo sacerdote entrando, então, no Santo dos Santos. Não conseguiu uma foto do santuário aí para mim, aí em cima? Não conseguiram, não? Isso aí é tão fácil, só colocar no Google aí e colocar lá em imagens que vai aparecer 200 fotos do santuário. Só colocar lá, não sei se não dá para colocar na tela, né? Só para mostrar a planta do santuário, como é que era, a planta, para o pessoal poder ver. Então, tá, esquece. Voltou? No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez no ano, e nunca sem apresentar. Então, vocês entenderam que na segunda parte, somente o sumo sacerdote entrava. Segundo compartimento, que é o Santo dos Santos, né? No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dando, desta maneira, o Espírito Santo, verso 8, estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não estava manifesto. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o caminho para o Santo dos Santos estava fechado. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá. Agora, o que aconteceu com Yeshua? Yeshua entra, quer ver? Olha, verso 12, vamos ver como é que diz aqui o 12. O 11 fala que quando o Mashiach chegou como sumo sacerdote e tal, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo, ele aqui já fala, o 11, ele mesmo adentrou, Yeshua, o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, por mãos dessa geração. Qual foi o tabernáculo que Yeshua entrou? Celestial. É aí que entra um probleminha com os adventistas. Aí tem um problema com os adventistas. Os adventistas entendem que essa transferência de Yeshua do Santo para o Santíssimo aconteceu em 1844. Não. Aconteceu quando ele morreu. Quando ele ascendeu aos céus. Não em 1844. Porque o texto aqui, vamos repetir o texto. Vamos ver em qualquer versão que vocês quiserem. Verso 12. Põe o 12 aí para nós. 12. Mas quando o Mashiach, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas seu próprio sangue, o que está escrito? Ele o quê? Ele o quê? Não, antes. Pelo seu próprio sangue, ele
Entrou ou entrará? Entrou ou entrará? Quando é que foi escrito o livro de Hebreus? Eu não sei. Alguém sabe? Digamos que no ano 70 da era cristã. 70, digamos, 80. Naquela época, o escritor disse que Yeshua entrou. Se fosse futuro, ele diria, ele entrará no Santo dos Santos. Ele entrou. Aqui não tem colher de chá, aqui não tem como torcer isso aqui. Ele entrou. Agora, mais especificamente, Mateus, vamos lá em Mateus. Mateus 27, vamos ver. Mateus 7. Vamos ver aqui o versículo 50, 27 e 50. E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Morreu, né? Morreu. E o outro verso? Onde que está? Onde que eu li? 51. E o quê? E o véu do templo se rasgou em dois. Quando é que o véu do templo terrestre, rasgou de cima e embaixo? Quando? Quando ele morreu. Rasgou o véu. Então não foi em 1844 que ele entrou. Foi quando o véu rasgou. Ele morreu, pronto. Quando ele morreu, ele garantiu para nós, voltando aqui no capítulo 9, que o caminho para o Santo dos Santos, vamos ver o verso 8. Vamos ver o 8 aqui de novo, Hebreus 9, 8. Desta maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho do Santo dos Santos ainda não havia sido manifesto, estava fechado. Até ali estava fechado o caminho. Mas quando ele morreu, partiu o véu. Abriu, através da morte dele. O que isso significa? Que com ele, que através dele, todos nós podemos chegar a Deus. Através dele. Ele é o nosso sumo sacerdote. Com ele, todo o povo de Israel, com Arão, todo o povo de Israel podia adentrar no Santo dos Santos, com Arão uma vez no ano. Com Yeshua, quando ele morreu, ele entrou no Santo dos Santos. E nós temos acesso ao Santo dos Santos. Não foi em 1844, gente. Não foi. O assunto não é esse, mas veja bem, eu posso provar para vocês que nós, quando nós recebemos a Tevilá, o batismo das águas, nós somos imersos em quem? Em Yeshua, não é o que Paulo fala em Romanos 6? Imersos, que nós somos imersos com ele, nele. Aos Colossenses ele vai dizer, sepultados com ele, ou nele, nós somos revestidos dele. Então, quando nós somos revestidos de Mashiach, significa que nós estamos cobertos com os méritos do seu sangue. Então, nós não precisamos mais fazer sacrifício de manhã e da tarde. Entenderam? Não precisamos mais fazer sacrifício da manhã e da tarde, porque Yeshua é o nosso sacrifício. Então, esse caminho estava fechado até a morte dele. Quando ele morre, abre esse caminho. E quando ele ressuscita
e ele ascende, ele sobe aos céus, ele se assenta onde? À direita de Deus. Quando Arão entrava dentro do Santo dos Santos, Arão comparecia na presença de quem? De Deus. Quando Yeshua ascende aos céus, sobe aos céus, ele comparece na presença de Deus. Ele está no Santo dos Santos, ele não está no santo lugar. E há um outro texto que vai falar que que nós que fomos imersos nele, não há julgamento para nós. Não há julgamento. Nós não estamos sujeitos a juízo. Não há mais juízo para nós, porque nós já somos julgados. Quando eu me revisto de Mashiach, da santidade de Mashiach, não há mais o que me julgar. Portanto, não existe um juízo investigativo também. Não existe. Juízo para investigar o quê? Se eu tenho meus pecados remidos na pessoa de Yeshua, vai examinar os meus pecados? Que juízo que eu tenho que entrar se eu já morri? Eu estou morto para o pecado. Paulo vai falar lá que quem está revestido do Mashiach está morto, morreu. Por exemplo, quando um preso sofre a pena de morte, quando que acaba o negócio, o problema dele? Quando ele morre. Morreu, não tem que investigar mais a vida do cara que já morreu. Então, se eu morri com Mashiach, se eu fui sepultado com Mashiach, se Mashiach entrou no Santo dos Santos com o seu sangue por mim, está diante do Pai como meu sumo sacerdote, que juízo que eu tenho que passar por ele? Eu tenho que ser investigado. Investigado o quê? Se eu já fui julgado, então não valeu nada o sacrifício de Mashiach, eu tenho que ser julgado. Entenderam? Então isso aí não existe. Isso aí é um pretexto. Lá apareceu o santuário. Obrigado. Deu tempo ainda de aparecer o santuário. Ali vocês estão vendo a primeira parte do tabernáculo, né? Agora lá tem uma seta, eu não consigo ler lá. Deixa eu ver aqui. Não. Lá tem um pontinho branco mostrando aonde está o segundo compartimento. Lugar santíssimo. Está vendo aquelas duas colunas ali? Ali já está sem o véu, o véu já foi tirado. Já. Estão vendo que tem a arca lá? A arca com os dois anjos ali? Ali é o Santo dos Santos, é o segundo compartimento. Mas bem naquelas colunas ali é que tinha o véu, que separava o compartimento em duas partes. Entenderam? Vocês entenderam essa questão aí, gente? Olha, esse tema é um tema muito importante. Nós podemos ensinar isso porque a gente já ensina isso há muitos anos. Não é o primeiro momento que nós estamos pegando com esse assunto aqui. Esse assunto aqui a gente já estuda há muito tempo, há 40 anos já. Né? Então, veja bem, vamos ver aqui, vamos ler mais um pouquinho de Hebreus, para a gente não ficar parado aqui no meio do caminho. Deixa eu mostrar para vocês um outro verso, que está em Hebreus 2. Agora é 2 de Hebreus. Vamos ler. Quer ver uma coisa interessante? Vamos ver aqui. Dois de Hebreus, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da carne e do sangue. Ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Yeshua tinha que ser 100% homem. Tá? Yeshua era Deus. Aí não valeu o sacrifício dele. Não valeu. Porque se eu posso ser Deus a hora que eu quero, eu posso ser Deus a hora que eu quiser. Por exemplo, suponhamos. Aí eu vou fazer um desafio para vocês aqui.
acende uma fogueira lá fora. Eu vou entrar naquela fogueira. O senhor vai entrar, o senhor vai queimar. Então acende a fogueira. Acende. Aí vocês acendem uma tremenda numa fogueira, e eu saio, entro e saio do outro lado. Acontece que na hora que eu cheguei, que senti o calorzinho do fogo, viro Deus agora. Virei Deus. Entrei. Quando saí do outro lado, viro homem de novo. Pronto. Valeu. Valeu. Se eu tenho o poder de virar Deus, valeu. Vocês vão achar engraçado, bonito? Vocês vão achar que foi um grande milagre? Vão? Não foi milagre nenhum. Então, se Yeshua não fosse homem, 100% homem, o sacrifício dele não ia valer nada. Então, ele tinha que participar da mesma natureza nossa, para o sacrifício dele valer. E o verso 15 vai dizer assim, ó: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele tinha que ser 100% humano para ele poder vencer o diabo e derrotar a morte. Com a ressurreição dele, ele derrotou a morte. Ele ressuscitou. Aquilo não foi uma encenação, foi real. Agora, um outro detalhe importante nisso aí é que Yeshua não podia ter pecado. E eu não tenho aqui o texto, mas tem texto que vai falar que ele não pecou, nunca pecou. Então, por isso que o sacrifício dele valeu. Porque ele era um cordeiro sem mancha, sem nada. E quando Yeshua morre, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Olha, quer ver? Ó? Olha aqui. Ó. Vamos ler o 17, quer ver? Ó? Pelo que convinha que em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Em tudo. Yeshua podia ter sido tentado? Podia. Podia ter sido tentado ao adultério, à prostituição. Mas ele podia cair? Podia cair ou não podia? Ó, está dividido o negócio aqui. Ele podia cair ou não? Claro que sim, senão ele não era homem. Mas ele não caiu. Aí que está. Senão não valia. Aí não podia. E é a mesma coisa, eu posso passar o fogo? Se eu sou Deus, eu posso. Se eu não sou, não posso. Eu vou queimar na fogueira ali. Como ele, na hora que cravaram ele lá no madeiro, ele morreu. Porque ele era homem. Morreu mesmo, de verdade. Então, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Por que Yeshua pode me defender diante do Pai? Perdoa ele, Pai. Porque ele vai falar para o Pai assim, eu sei o que é essa tentação que ele passou. Eu sei. Perdoa ele. E ele sabe o que é. Ele foi tentado, verdadeiramente, não foi engano aquilo ali não. Foi real. Então tá. Pelo que também no primeiro o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã purpúrea e sope e aspergiu tanto sobre o livro como sobre o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. E aí vem, então, depois fala o quê? 23. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, que foi o sacrifício de Yeshua. Tá? Porque Mashiach não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Está aí, gente. Não é santuário, é santo dos santos. Tá? Ele entrou no santo dos santos. Porque entrar no santuário não adiantava nada, praticamente. Tinha que ser aquele lá de dentro. Tá?
que era o que apagava definitivamente os pecados, era o lá de dentro, era o sangue oferecido lá dentro. Pelo que Machia não entrou num santuário feito por mãos, seguro do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ele entrou com o dele, não com o de outro. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes antes da fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O 28 vai dizer, assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vocês entenderam? Então Yeshua entrou no Santo dos Santos, com o sangue dele, e deu validade a todos os sacrifícios lá de trás, e se tornou o Cordeiro, e se tornou nosso sumo sacerdote, e está diante de Deus, intercedendo por nós. Repito, entrou na sua morte, não em 1844. Nós não temos que passar por juízo nenhum. Nós já fomos julgados na morte dele, no sacrifício dele. Nossos pecados foram cancelados, não precisa revisar pecado de ninguém. Não precisa. Não existe isso. Existe juízo, sim, no final, depois do milênio, o juízo final. É o único juízo que nós vamos esperar, é o juízo final. Juízo por pecados, né? Porque agora, no milênio, Yeshua vem e vai julgar as nações, isso é um julgamento material. Vai condenar as nações, enfim, vai destruir as nações, parte delas. Isso é um tipo de julgamento, mas pelos pecados será o juízo final, que nós não passaremos por ele, porque já sofremos a segunda morte antecipadamente com o Mashiach. Certo, gente? Nós vamos agora, então, parar por aqui, vamos fazer uma oração e vamos ao Kiddush. Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei, obrigado, Hashem, por esses momentos que estudamos a Tua Palavra um pouco mais, sobre o Mishkan, sobre os sacrifícios e principalmente sobre o sacrifício de Yeshua. Senhor, seja com cada um de nós, também com os nossos amigos internautas que estão conectados conosco, estudando a Tua Palavra. Tem misericórdia de cada um deles, dos enfermos, de todos nós, Senhor. Perdoa nossas faltas, santifica-nos na Tua presença. Abençoa-nos em nome de Yeshua HaMashiach.